Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Júlio, de Língua Portuguesa, e nesse vídeo vou estar auxiliando vocês na hora de montar um planejamento para estudos. Então vamos para a primeira dica. A primeira coisa que vem na nossa mente é essa pergunta. Tá, mas professor, como que eu posso montar um cronograma de estudos? Tem um cronograma perfeito? Bom, essa é uma das dúvidas que surgem, quando a gente vai estar querendo planejar, criar esse cronograma. Bom, o primeiro passo para isso, vocês precisam pensar o seguinte, é o seu cronograma, tá? Então, cada um tem a sua rotina, tem as suas tarefas, então ele varia, para cada pessoa pode ser diferente esse cronograma, Então lembre disso, ele é exclusivamente seu. Então a primeira dica que eu posso falar para vocês aqui é que vocês precisam conhecer a rotina, Afinal, estabeleça o horário para acordar, isso é muito importante. Definir também o horário para as refeições, horário da escola, mesmo vocês agora nesse período vocês tendo aulas online, vocês precisam planejar isso, colocar dentro da sua agenda, que nós já vamos ver na sequência, o horário para isso, agendar outras tarefas, refletir, ver o que realmente é prioritário durante o seu dia, para você colocar isso dentro desse seu cronograma e também eliminar, quando possível, as tarefas que são desnecessárias, porque muitas vezes essas tarefas acabam atrapalhando a nossa rotina, atrapalham o nosso cronograma e aí nós não vamos conseguir vencer todo o conteúdo, todo o nosso planejamento de cada dia. Dica número 2. Então, defina seu horário de estudos. Isso é um dos pontos mais importantes nesse seu cronograma, porque você precisa definir, então, qual horário que você está mais disposto. Isso varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas preferem a parte da manhã, outras à tarde, outras já à noite. Tá? Então, isso é muito importante você perceber qual é o horário melhor para você estudar. Porque não adianta, por exemplo, você colocar lá, eu quero estudar isso à tarde, mas se você tem muito sono, está indisposto, então é necessário você colocar isso dentro do seu planejamento. A segunda dica ali é coloque as matérias mais difíceis por primeiro, como elas cansam mais, exigem mais de você, então coloque elas por primeiro, dentro desses horários, porque aí, quando você já estiver cansado, vem os conteúdos mais fáceis. E aí você ainda vai ter disposição para estudá-los. Especifique as matérias, os conteúdos e os horários. Então, na sequência eu já vou falar sobre essa questão da parte da agenda, mas lembre-se que quando você colocar isso dentro do seu planejamento, dentro do seu cronograma, que imprevistos acontecem. Às vezes você marcou lá para estudar alguma coisa à tarde, mas aconteceu um imprevisto, aconteceu algum problema. Então, uma das dicas que eu posso dizer para vocês, já coloquem alguns espaços dentro desse cronograma para possíveis compromissos imprevistos, tá? Que isso daí não vai atrasar vocês na hora do estudo e daí não vai estar prejudicando. A terceira dica é como adaptar isso. Então, adapte de acordo com as suas necessidades. Então, veja, verifique qual disciplina exige uma atenção maior na semana. Eu tenho dificuldades em língua portuguesa. Então, eu vou colocar essa disciplina já no início da semana. Reserve um período para planejar e revisar o seu cronograma, semanal ou quinzenal. O que quer dizer isso? Então, a cada semana, ou pelo menos a cada 15 dias, você precisa revisar esse planejamento, esse cronograma que você fez, para ver se você não precisa alterar
né? Às vezes você pode mudar conforme você vai observando o que você anotou nas semanas anteriores, ver o que precisa melhorar, né? Então é necessário você adaptar de acordo com os seus conteúdos, né? Mas também verificar se realmente a forma como você marcou para aquela semana realmente deu certo, né? Se você não precisa alterar alguma coisa. Então, dessa forma, quando você organiza, né, novamente esse cronograma, os seus estudos irão fluir com mais naturalidade e aí você vai ter um rendimento melhor. A quarta dica, essa é muito importante, né? Afinal, qual ferramenta que eu devo utilizar para fazer esse cronograma? Existem inúmeras ferramentas, né? Algumas vocês podem estar utilizando da forma digital, outras mais tradicionais, mas não importa. Aqui eu coloquei algumas, né, como exemplo. Vocês podem ter a planilha do Google. Essa aqui exige as pessoas que precisam ter um registro, ter uma conta no Google, mas ela é eficaz, assim como o Excel também, que vocês podem estar utilizando. Outras pessoas já preferem usar a agenda do Google, ou também vocês podem estar utilizando a agenda em papel. Tá? Nada impede de vocês fazerem esse planejamento. Tem aquelas outras agendas chamadas Week Planner, né, em que os dias da semana são divididos, também podem estar auxiliando nesse processo. Então, cada um escolhe qual é a melhor opção, né? Ser organizado dá mais motivação. Então, vejam qual que você prefere. Faça alguns testes, às vezes em uma semana, como eu falei, vocês podem estar fazendo em uma planilha do Excel. Não gostei, então eu vou mudar talvez para a agenda do Google, que fica mais fácil, ali onde tem os blocos. Vocês podem estar consultando na internet, que tem várias dicas, vários tutoriais de como utilizar a agenda do Google. Ela é bem simples também, né? E assim como outras ferramentas que vocês achem importantes. Continuando, então não esqueça que eu dividi em 3 partes, né? Dica 5, 6 e 7. Na dica número 5 durma pelo menos 8 horas diárias. Isso é muito importante, né, para que você tenha um bom desempenho nos estudos, né? Então já tem aquele velho ditado: durma cedo, acorde cedo, né? O corpo precisa estar bem. E se você estiver com sono, cansado, você não vai ter um bom resultado. A dica número 6. Então, para isso, arrume um espaço agradável. Professor, mas eu prefiro estudar talvez no meu quarto, na minha cama. Não, tá? Então, estudar na cama não pode, né? Então, arrume esse espaço, né? Seja um ambiente arejado, bem iluminado, né? Tenha um espaço suficiente para colocar os seus materiais, para que você consiga realmente ter concentração e não tenha preguiça na hora de estudar. Na dica número 8, né, tenha seus materiais à mão. Então, assim como o ambiente é importante, vocês também precisam verificar quais são os materiais essenciais para os seus estudos. Então, tenham canetas, lápis coloridos, cadernos, pastas, apostilas, enfim, né, marcas-textos, blocos para anotações, porque esses materiais eles auxiliarão durante todo o seu estudo. E aí você não vai precisar, né, sair do seu local de estudos para ir buscar esse material lá no seu quarto, por exemplo. Né? Ali você vai talvez perdendo o foco. Então, antes de iniciar os estudos, né, já veja tudo o que você vai precisar para depois não perder a atenção. Existem também as táticas de estudos. Né? O que são essas táticas de estudos? Então, eu criei lá o meu cronograma, já organizei os dias da semana, o que eu tenho que fazer em cada dia da semana, né? O que eu vou estudar na segunda-feira, terça, quais são os horários para cada disciplina, e aí, o que eu vou fazer agora quando eu estou estudando?
Então, ao final, né, de cada tema que você estudou, né, de determinada aula, né, aqui nós temos, por exemplo, faça mapas mentais, né, que é uma ferramenta para ilustrar ideias e conceitos. Então, a partir do que você estudou, né, crie alguns desenhos. Vocês podem estar pesquisando também na internet já alguns mapas mentais prontos, né, sobre determinado assunto, mas o importante é que você também crie, né, ilustre, né, as ideias e os conceitos que você aprendeu sobre aquele determinado assunto. Você também pode estar criando diagramas, né, que são gráficos de 2 dimensões, eles são geralmente construídos em um plano cartesiano. Aqui eu coloquei um exemplo, né, de como você pode fazer essa ligação pegando, né, o assunto principal e aí como você vai criando como se fosse uma árvore, né, colocando as suas raízes e os seus galhos. Depois nós também temos a parte de construir esquemas. Aí varia, né, cada aluno pode criar um esquema diferente para o seu conteúdo, né? Aqui vocês podem estar pesquisando e ver qual a maneira que você mais gosta para criar esses esquemas, né? Seja por cartões, né, fichas que você está elaborando sobre aquele determinado assunto, enfim, aí fica a seu critério, né? Na internet vocês também encontram diversas formas de esquemas que vocês podem estar adaptando para o estudo de vocês. Dica número 10 é o seguinte, né? Crie um mural de progresso. Então, como que a gente pode fazer isso? Vocês vão elaborar, né, um mural, isso pode ser uma cartolina, pode ser, né, online, para que você colocando nesse mural ali a lista dos conteúdos de cada matéria já estudados. Então, você pode estar colocando dentro dessa lista os conteúdos que você já estudou e aí você vai marcando quanto, né, que você já progrediu sobre aquele estudo, né, sobre aquele conteúdo daquela determinada matéria. E é isso, né, é uma forma de você se sentir, né, que você realmente está progredindo, está evoluindo, né, com os seus estudos. E a próxima dica que não pode faltar, né, é importante vocês colocarem isso dentro do seu planejamento, é ter free time, ou seja, né, precisa ter descanso e lazer. Então, na sua agenda, né, no seu cronograma, adicione espaços para que vocês coloquem ali períodos para descanso, né? Separe esses momentos para o lazer. Então, isso vocês podem colocar todos os dias, né? Que chegou naquele momento você sabe, não, agora eu tenho realmente esse tempo para o meu lazer. Então aí nesse momento vou aproveitar para ver séries, ver filmes, visitar redes sociais, escutar músicas. É importante também fazer atividades físicas, né? Então, além de tudo isso, né, fazer atividade física porque o corpo precisa. Foi uma dica, que é uma parte que eu não coloquei ali para vocês na apresentação, mas durante, né, os seus estudos, deixe, né, o celular desligado, tudo que possa estar te atrapalhando durante, né, a sua concentração, durante a sua leitura, desligue, tá? Seja celular, notebook, desligue as notificações, porque assim, né, você vai estar realmente focado, né, dentro do conteúdo daquela determinada matéria. Para finalizar aqui, eu vou apresentar para vocês 2 dicas, que são 2 técnicas que vocês também podem estar utilizando durante os seus estudos. Então, temos a técnica que se chama técnica Pomodoro e a técnica Feynman. A técnica Pomodoro, ela foi desenvolvida pelo italiano Francesco Cirillo,
que procurava uma maneira de aumentar a sua produtividade nos estudos durante os primeiros anos da universidade. Então, o que ele elaborou? Ele tinha um relógio na sua cozinha, um timer, e aí, por meio desse relógio, ele organizava como ele iria fazer os seus estudos. Então, ele dividiu esse relógio em várias partes, que são alguns minutos, e daí para cada 25 minutos, ele focava nos seus estudos. Essa técnica chama Pomodoro porque esse timer tinha o formato de um tomate. Então, por isso que tem esse desenho aqui. Então, até como a gente pode fazer essa técnica? Então, nós dividimos o nosso fluxo de trabalho em blocos de concentração intensa. Então, assim como está sendo mostrado aqui na tela, nós focamos 25 minutos nos nossos estudos e aí descanso de 5 minutos. Foco mais 25 minutos, uma pausa de 5. E assim vocês criam esse ciclo para vocês estarem estudando, descansando. Então, existem na internet timer ou cronômetro para fazer essa contagem regressiva. Então, vocês podem estar até utilizando o aparelho celular de vocês para fazer isso. Existem vários aplicativos que vocês podem estar utilizando que tem esse cronômetro para a questão dos estudos. E também utilize uma lista de tarefas. Então, aí você vai colocar nessa lista quais são as suas atividades, o que você precisa fazer primeiro, isso é importante definir durante a semana, de colocar o que eu tenho que fazer, e o tempo, como que eu posso dividir isso em tempo. Quais os resultados do método Pomodoro? Muitas pessoas podem estar questionando quanto a isso. Então, os objetivos dessa técnica estão ligados à diminuição da ansiedade e ao aumento do foco e concentração nas tarefas. Então, dessa forma, você, estudante, pode estar evitando o tempo desperdiçado em distrações, coisas que estariam atrapalhando você durante os estudos. Então, é muito importante utilizar essa técnica também. A outra técnica se chama técnica Feynman. Ela foi criada por Richard Feynman, que ele é o ganhador do Prêmio Nobel de Física de 1995, que garantiu que existe uma tática simples que ajuda a atender qualquer tema. Como que era essa técnica? Afinal, o que ele fazia para os seus estudos? Então, o que Feynman defende em sua técnica é que existem dois tipos de sabedoria. Aqui é focada em saber apenas o nome de algo, e aqui é focada em de fato saber algo. Então, essa técnica ela é dividida em 4 partes. Primeiro, você vai escolher um conceito. Digamos que ali eu coloquei como exemplo matemática ou ciências, mas isso pode ser para qualquer disciplina. O importante é você definir, escolher qual conceito, qual que é o tema que você está estudando. Aí, após você ter entendido ali o conceito, você vai anotar. Mas o mais importante aí é desenvolver o raciocínio. É escrever com suas próprias palavras o que você entendeu sobre este assunto. Aí o segundo passo é escreva como se estivesse ensinando a uma criança. Então, primeiro você vai desenvolver esse raciocínio, tentar entender o que é esse conceito. Depois você vai escrever, mas como se você estivesse explicando para uma criança ou para alguém que não conheça aquele conceito. Então, aí você vai redigir. Feito isso, volte no tema e aí você vai pesquisar sobre ele. Quando você se sentir satisfeito e estiver compreendendo tudo o que antes estava talvez um pouco confuso, até quando você estava escrevendo ali como se fosse para uma criança, aí você vai voltar nessa redação original, que foi feita no passo 2, e aí você vai continuar escrevendo
as explicações nela, né? Conforme o que realmente você aprendeu mais sobre esse tema. Depois disso, você vai o passo 4, né, que é muito importante, é você revisar tudo o que você escreveu e simplificar ainda mais, né? Colocar, ou seja, de uma forma bem sucinta, bem clara, o que é aquele conceito, né? Então, depois de passar por todas essas etapas, revise o conteúdo, né, que você escreveu, e aí você vai simplificar, tá? E aí, dessa forma, você realmente vai estar sabendo, né, algo. Ali, como foi colocado a frase do Feynman, né? Você não vai saber apenas o nome de algo. E aqui é focada em, de fato, saber algo. Aí realmente você vai estar sabendo aquele conceito. E para finalizar, né, venho dizer para todos que não existe uma fórmula mágica, um cronograma perfeito, uma rotina perfeita para os estudos. Isso depende de cada um, né? E também vai depender da dedicação que você tem para isso. Então, você precisa estar dedicado, né, focado que realmente você quer estudar. Aí, com certeza, você vai ter um grande progresso. Então, essas são as dicas de hoje e até uma próxima. Tchau, tchau!